Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, damos início à abertura oficial à 5ª edição do seminário Cidade Bem Tratada, Saneamento Básico e Energias Alternativas. Convidamos para compor a mesa senhor presidente da Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas, coordenador-geral do seminário, advogado, consultor e professor de Direito Ambiental, Beto Meixe. Senhora secretária estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, representando o governador do estado, José Ivo Sartori. Senhor representante da presidência da Assembleia Legislativa, deputado João Reinelli. Senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati. Senhor representante do Ministério Público, promotor de Justiça, Dr. Daniel Martini. O seminário Cidade Bem Tratada, Saneamento Básico e Energias Alternativas é uma realização da Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas. Este evento conta com patrocínio master de CMPC Celulose Rio-Grandense e patrocínio de Grupo Zafari, Companhia Rio-Grandense de Valorização de Resíduos, CRVR, Braskem, Grupo Ipiranga, Sindiatacadistas, Sindicato das Indústrias de Materiais Plásticos, Sindiplast, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, SENGRS, Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, Badesul, a Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro, Abvidro, Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã, e apoio de Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB Regional 3, Câmara Municipal de Porto Alegre, Escola Legislativa Julieta Battistoli, Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, Quinta da Estância, Grupo Embaçu, CTS, HMídia, Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Faculdade Dom Bosco, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, Chimango, Indústria de Erva Mate, Comitê Ambiental do Centro de Integração Empresa e Escola CIEE-RS e Fundação SOS Mata Atlântica. Pelo 5º ano consecutivo, temos o privilégio de reunir no mesmo espaço protagonistas das organizações governamentais, empresariais e não governamentais para discutir a gestão dos resíduos sólidos e como está a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Abordaremos também a drenagem urbana, o tratamento e aproveitamento de efluentes e a geração de energias alternativas. Também prestigiam este evento Excelentíssima Senhora Deputada Regina Becker Fortunati, Senhor Presidente da Corsã, Flávio Presser, Senhor Representante da Secretaria de Obras de Saneamento e Habitação do Rio Grande do Sul, Pedro Dalacqua, Senhor Vice-Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, Senhor Secretário Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, Léo Bulling, Gustavo Fontana, Diretor-Geral do DMLU, Senhora Elenir Bazacas, representando o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
Primeira-tenente Caroline Bertol, do 5º Comar, Comando Aéreo Regional. Senhor Alexandre Bugin, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária. Senhor Luiz Henrique Hartmann, vice-presidente do Sindiatacadistas. Também registramos a presença do presidente do CREA, engenheiro civil, Melvis Barros Júnior, e também do senhor diretor-presidente do SENGRS, Alexandre Voman. Neste momento, fará uso da palavra o coordenador-geral do seminário, Beto Meche. Muito boa noite. Secretária Ana Pellini, deputado João Reinelli, prefeito José Fortunati, promotor Daniel Martini, saúdo, portanto, à mesa e a todos vocês. É uma satisfação muito grande da Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas, rapidamente apresentar a fundação. A fundação é uma fundação que já existia há muito tempo, estava fechando, tem sede em São Francisco do Sul, uma área de 42 hectares, e a Procuradoria das Fundações nos procurou para assumir essa fundação, porque ela estava literalmente fechando, né? E ela tem um compromisso, e um dos compromissos é justamente esse que nós estamos fazendo, que é capacitar, promover debates, prestar consultoria em meio ambiente, que é algo que eu já estava fazendo, agora, junto a esse trabalho, eu presto hoje consultoria em meio ambiente. Deixei a vida pública em 2012. Então, a Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas passa a ter vida novamente com esse seminário e com outros trabalhos que também nós estamos fazendo. Não é fácil fazer um seminário desse porte, é a 5ª edição. O nosso objetivo sempre foi justamente pautar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E esse ano também ampliando com o tema saneamento básico de uma forma geral, drenagem urbana, resíduos, tratamento e aproveitamento de efluentes e energias alternativas. Eu milito na causa ambiental há mais de 25 anos e a gente nunca imaginou que nós chegássemos num período como nós estamos vivendo no Brasil hoje. Por quê? O desafio sempre foi elaborarmos leis e implementar essas leis. Hoje nós estamos diante de uma tentativa de desmantelamento das leis, e muitas já foram até feitas, como o Código Florestal Federal, que, aliás, nós vamos ter agora um filme que trata desse tema, os impactos incríveis que o novo Código Florestal já está fazendo e passará a fazer na quantidade e qualidade dos recursos hídricos no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, nada mais, e foi muito bem colocado aqui pelos painelistas, pelos brilhantes painelistas que vieram de fora e os nossos aqui, do Rio Grande do Sul, não é uma lei, na realidade, nova, ela apenas, Martini, ela objetivou melhor, ela reuniu várias coisas que já existiam. Mas por que a dificuldade, então, de se colocar em prática os instrumentos que esta política de resíduos, muitos instrumentos já previstos antes, por que essa dificuldade de se colocar em prática? Como os planos de saneamento e os planos de resíduos em nível municipal, principalmente, a dificuldade dos planos de gerenciamento dos resíduos por parte das empresas, a dificuldade do cidadão entender que ele também é parte desse processo, como consumidor, principalmente, a dificuldade de todos os atores da sociedade, iniciativa privada, poder público e cidadãos entenderem que todos têm uma etapa de responsabilidade e que todos devem compartilhar essa responsabilidade.
e de que nem tudo são recursos, e sim visão, cultura. Meio ambiente muito mais é nós incluirmos no nosso dia a dia o que vem a ser realmente meio ambiente, independentemente de novos termos que a gente for usar, sustentabilidade, resiliência, é meio ambiente, é proteção do meio ambiente, em pequenas coisas e em grande escala, em todos os atos, seja no uso de um papel, seja de uma empresa, até se debateu isso aqui hoje, fabricar com mais ou menos embalagem. O Rio Grande do Sul, por exemplo, avançou muito no tratamento de efluentes industriais. Muito. Mas não conseguiu avançar no tratamento de esgotos domésticos, por incrível que pareça. Porque, em princípio, poderia ser até mais simples, no sentido da dificuldade entre uma e outra. E foi muito bom o debate aqui, no sentido de que nós podemos, sim, de uma vez por todas, trabalhar na descentralização do tratamento do esgoto sanitário. E com relação à energia alternativa, então nem se fala. Nós tínhamos, com muito orgulho, o etanol, o país que primeiro desenvolveu e melhor desenvolveu o etanol, praticamente abandonou. Um país que mais tem sol no mundo, mas só 0,1% da energia é gerada por fonte fotovoltaica. Aí se fala da dificuldade das licenças ambientais e das avaliações de impactos ambientais e dos EIA-RIMAs. O problema não é esse. O problema é que nós optamos pelo petróleo, está aí o pré-sal, por megas hidrelétricas, pelo carvão aqui no Rio Grande do Sul, energias ou matrizes energéticas altamente poluentes, sujas, de altíssimo risco, que, portanto, precisam, sim, de muita avaliação de impacto ambiental e de licenças ambientais extremamente complexas e caras. Agora, colocar uma placa fotovoltaica nesse prédio aqui, por exemplo, não precisa nem de licença ambiental. São as opções que nós tomamos que fazem com que nós tenhamos dificuldades depois para se colocar em prática. Esse, na minha opinião, são os grandes problemas que o Brasil enfrenta, são as opções que nós tomamos e que acabam fazendo com que o Brasil realmente não consiga se desenvolver da forma que poderia. Eu quero ainda, por fim, mais do que nunca, agradecer aos patrocinadores e apoiadores, porque nós estamos numa época de tremenda crise econômica, e mais do que nunca, se não fossem os patrocinadores e apoiadores desse evento, ele seria impossível de se realizar. Nós fazemos questão de fazer um debate, um seminário técnico e com debate de muito nível, gratuito, porque a sociedade precisa se informar, precisa debater, para, quem sabe, avançarmos em temas como esse do seminário Cidade Bem Tratada. Muito obrigado a todos. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati. Gostaria de cumprimentar meu querido amigo Beto Mech, sempre secretário municipal do Meio Ambiente, pela bela iniciativa, pelo 5º ano consecutivo de um evento que, indiscutivelmente, é extremamente importante para todos nós. Porque une no mesmo espaço a esfera pública, organizações não governamentais, instituições, pessoas físicas, para tratar de um tema que é de responsabilidade de todos nós.
naturalmente, cada um com responsabilidades devidas, cobranças adequadas, mas se não aprofundarmos uma reflexão conjunta de como atacar o problema, buscando soluções criativas diante de uma crise econômica fantástica, certamente não avançaremos. Não basta pensarmos que simplesmente com vontade política resolveremos os fortes investimentos, os profundos investimentos que o país deve fazer nessa área. Aliás, até porque, certamente, para alguns, vontade política não falta. O que falta são recursos. Recursos cada vez mais escassos, que chegam cada vez mais minguados, especialmente nos municípios do nosso país. Mesmo assim, eu acho que Porto Alegre tem conseguido avançar com todas as dificuldades, de forma absolutamente discutida, refletida com a própria população dessa cidade. Vou citar alguns exemplos, porque mostram, de um lado, iniciativas, de outro lado, os desafios que ainda temos que enfrentar. Começo com a questão do tratamento do nosso esgoto cloacal. E começo, meu caro, sempre secretário Flávio Presser, com o PISA, com o Programa Integrado Socioambiental. Indiscutivelmente, o maior projeto de saneamento básico que esta cidade já desenvolveu, num investimento superior a 650 milhões de reais, que vai permitir que a cidade lá, que tinha lá em 2010 o tratamento de 27% do seu esgoto cloacal, hoje já conta com mais de 60% do tratamento, e que possa chegar, num curto espaço de tempo, minha querida secretária Ana Pellini, graças ao licenciamento que já obtivemos por parte da FEPAM, da nossa grande estação lá da Serraria, que possamos muito brevemente chegar aos 80% do tratamento de esgoto cloacal da cidade de Porto Alegre. Talvez um percentual que muita gente minimize, mas é importante sempre lembrar que a média da América Latina não ultrapassa nas cidades a 30% do tratamento do esgoto cloacal. Então, quando pensamos que uma cidade do porte de Porto Alegre, com uma população de 1.500.000 habitantes, vai chegar, num espaço muito breve de tempo, ao tratamento de 80% do seu esgoto cloacal, isso mostra a construção conjunta, coletiva, que realizamos em torno deste projeto. Também quero aqui lembrar o que há anos esta cidade tem procurado estimular como um profundo debate, que é a questão do lixo. Lixo que se avoluma nas nossas cidades. Infelizmente, cada vez mais os produtos são colocados à venda com embalagens desnecessárias, cada vez mais com a reprodução de resíduos sólidos, resíduos muitas vezes não reutilizáveis e que acabam sendo desperdiçados. Com isso, sacrificando a mãe natureza e, de outro lado, trazendo sérios problemas para as nossas cidades. Quero lembrar que um dos grandes temas, Beto, que esse país está enfrentando hoje é o chamado fim dos lixões. Por quê? Porque mesmo que tenhamos uma legislação nacional já colocada, muitas cidades no país, das 5.570 cidades existentes, muitas não têm condições de extinguir os seus lixões, transformando os lixões em aterro sanitário de forma adequada. É claro, esta não é a situação de Porto Alegre, que já conseguiu há muitos anos resolver os seus lixões transformando em aterro sanitário, e hoje nem sequer mais, pelas dificuldades de colocarmos em Porto Alegre os nossos resíduos, sejam orgânicos ou sólidos, colocarmos em território de Porto Alegre o lixo arrecadado. Tanto é que recolhemos na cidade como um todo o nosso lixo orgânico, o lixo domiciliar, meu caro Gustavo, levamos até o transbordo da Lomba do Pinheiro, que estava fechado de forma irresponsável até poucos minutos atrás, e depois coletamos novamente esse lixo e, numa viagem de 113 quilômetros até Minas do Leão,
levamos para um aterro sanitário adequado. Mas não somente isso, Porto Alegre avançou, além de pensar nesta coleta bastante zelosa em todas as ruas da cidade, do lixo domiciliar, do lixo orgânico, nós conseguimos, graças a um esforço muito grande, já a partir do ano passado, de fazermos a coleta dos resíduos sólidos, também recicláveis, em todas as ruas da cidade de Porto Alegre. Esse resíduo sólido, que é separado naturalmente do lixo domiciliar comum, lixo orgânico, ele é dirigido para as nossas 19 unidades de triagem, que hoje empregam em torno de 800 ex-catadores, que se organizam em torno de cooperativas, com total e absoluta autonomia. Qual é o grande problema que enfrentamos? O grande problema que enfrentamos, que é que das 1.200 toneladas, mais ou menos, que recolhemos diariamente na cidade, nós só conseguimos destacar, através do esforço da população, em torno de 150 toneladas em termos de resíduos sólidos que estão indo para as nossas unidades de triagem. O que mostra que a chamada separação do lixo orgânico ainda é muito pequena, mesmo numa cidade que indiscutivelmente tem uma consciência de sustentabilidade muito grande. Certamente, muitos que ainda reclamam da questão da sustentabilidade não fazem a separação adequada entre o lixo orgânico e os resíduos sólidos nos seus lares. Porque o que percebemos, né, Gustavo, de que a potencialidade do recolhimento, da coleta dos resíduos sólidos, que vão ser triados e devidamente reciclados nas nossas unidades de triagem, poderia ser, no mínimo, o dobro do que nós estamos recolhendo no dia de hoje. Então, é um desafio muito forte que temos que enfrentar. Na prova está, né, a chamada ecobarreira que instalamos há pouco tempo, numa parceria público-privada bastante exitosa, no Arroio Dilúvio. Em apenas 2 meses de funcionamento, esta ecobarreira já recolheu mais de 20 toneladas, especialmente de PET. Um pequeno arroio. Pequeno, porque, obviamente, na sua dimensão, perto do que representa o universo do território de Porto Alegre, é uma área muito diminuta. Em 2 meses, a ecobarreira recolheu 20 toneladas de resíduos. Não estamos falando, de forma alguma, meu caro deputado João, de pneus, de veículos, de sofás que são jogados dentro do Arroio Dilúvio. Estamos falando simplesmente dos resíduos que flutuam sobre a água do Arroio Dilúvio e chegam até a nossa ecobarreira, muito próxima aqui do final da Avenida Ipiranga. Então, são demonstrações muito claras de que não basta o poder público investir. É necessário que o poder público invista. Isso tem que ser feito através da pressão da população. Isso tem que ser feito com a participação popular. Mas, ao mesmo tempo, é importante que possamos nós, todos juntos, realmente criarmos uma nova consciência de que só avançaremos na sustentabilidade tão desejada para o planeta se efetivamente cada um de nós realizar a sua parte. Papa Francisco foi muito pertinente, foi dito há poucos minutos aqui. Quando pensamos na nossa casa, nesta casa chamada planeta, cada um tem que pensar de forma muito concreta no seu papel. Não adianta simplesmente cobrarmos dos outros. É importante que a mobilização popular cobre dos governantes, cobre dos governos nas 3 esferas, mas ao mesmo tempo se organize para podermos juntos fazermos a nossa parte. E com isso, certamente o planeta avançará. Mais uma vez, cumprimentos por este grande seminário. Que Deus abençoe a todos. Também gostaríamos de registrar a presença do senhor João Rui Freire, diretor da Braskem. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor deputado João Reinelli, representando a presidência da Assembleia Legislativa. Cumprimento a mesa, o senhor presidente da Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas, coordenador-geral do seminário, Beto Mesch,
a senhora secretária estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, representando o governador do estado do Rio Grande do Sul, o senhor José Ivo Sartori, o senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati, representando o Ministério Público, o promotor de justiça, doutor Daniel Martini. Cumprimento ainda a deputada Regina Becker Fortunati, que está presente no evento, o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre, Léo Bulli. É com grande satisfação que, em nome de todos os 55 parlamentares desta Casa Legislativa e da presidente, deputada Silvana Covatti, cumprimento a organização deste 5º Seminário Cidade Bem Tratada, na pessoa do coordenador, advogado e consultor ambiental, senhor Beto Meixe. Sabemos da importância que as apresentações e debates realizados no evento têm para a nossa sociedade. Por isso, parabenizo a iniciativa de trazer nesta edição assuntos de extrema importância na atualidade e que sabemos, infelizmente, não são prioridades em nosso país: o saneamento básico e as energias alternativas. Estamos extremamente atrasados no que diz respeito a ações que possam viabilizar e beneficiar os investimentos nessas áreas, que efetivamente podem fazer toda a diferença para tornar nossas cidades bem tratadas, assim como a população e o meio ambiente. Como integrante do Partido Verde, tenho certeza que precisamos agir de forma racional e com urgência. Esclarecer a população e buscar a colaboração de todos os setores é fundamental, assim como aprovar políticas públicas que incentivem e ajudem a tornar nossas cidades resilientes e sustentáveis de fato. Tenho certeza de que esse seminário vai também contribuir, mais uma vez, para melhorar o entendimento de que precisamos ser ágeis e práticos. Um bom seminário a todos, aproveitem, muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra a senhora secretária de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, representando o governador do estado, José Ivo Sartori. Boa noite a todos. Cumprimentar inicialmente o presidente da Fundação Mata Atlântica, o Beto Meixe, cujo nome se confunde muito com a luta ambiental aqui no Rio Grande do Sul. Falar em luta ambiental, falar Beto Meixe é a mesma coisa. Tu referiste agora que 25 anos tu milita, né, com essa questão, e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente tem 15 anos e a FEPAM 25 anos. Mais velho do que isso é só a Patran. Eu fiquei sabendo esses dias, a Patran foi criada antes, o senhor estava, né, naquela solenidade do aniversário, tem 26 anos, tem um ano mais que a FEPAM. Então, acho que tu é bem jovem, tu devia ser bem jovem, quer dizer, tu ainda é jovem, devia ser bem jovenzinho, né? Começaste criança nessa luta aí ambiental e quero te parabenizar por isso, né? Isso é uma coisa que é um assunto que só cresce. Quando o Beto Meixe começava lá 25 anos atrás, parecia uma coisa de uma pessoa estranha, né? Quem militava nessa área era considerado meio esquisito. E hoje é algo que está absolutamente na vida de todos nós. Não adianta, ninguém mais desconhece que esse problema ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser discutido e ações têm que ser tomadas. E tu é muito parte disso. Parabéns, Beto, por essa tua atuação. Cumprimentar o deputado João Reinelli, que representa a Assembleia Legislativa, também militante na área. O nosso querido prefeito José Fortunati. Este prefeito recebeu uma honraria, Dr. Daniel Martini, do Ministério Público Estadual, o ano passado, se não me engano, ou o ano retrasado. Quer dizer, os prefeitos têm horror do Ministério Público e o Ministério Público incomoda muito aos prefeitos na sua ação fiscalizadora. De modo geral, essa relação ela é não muito amigável. E o prefeito José Fortunati foi homenageado pelo Ministério Público, eu até fui, porque eu achei tão bacana como um homem de bem. Imagina só ganhar um atestado do Ministério Público durante a sua gestão. Isso ele deve ter feito por merecer, eu acho que fez. E eu queria lhe pedir uma coisa, prefeito. Nesses tempos que estão andando por aí, o senhor tem que continuar exatamente como o senhor é. Um homem de bem e do bem. Nós precisamos de políticos assim,
porque nós precisamos de referências, e está muito difícil. Queria cumprimentar o nosso promotor de justiça, Daniel Martini, que tem sido uma referência para nós, e tem nos apoiado nas nossas ações, tem sido um conselheiro também, quando a gente tem dúvida, alguma coisa, telefona para o doutor Daniel Martini, ele nos ajuda, e isso tem sido muito bom para o nosso trabalho. Muito obrigada. Cumprimentar a nossa deputada Regina Becker, o Flávio Presser, que eu acabei botando no ar a licença de operação da ET Serraria, porque tinha urgência, o DEMAI tinha urgência, mas até falei ao prefeito, foi uma pena que a gente não tenha podido fazer algo mais solene, pelo reconhecimento do trabalho, né, teu e do prefeito, nessa conquista que é tão importante para a cidade de Porto Alegre. Mas o importante é que a licença de operação foi emitida, houve um acerto total, está tudo pacificado, a ET está funcionando, e quem ganha com isso somos todos nós. Cumprimentar o secretário municipal aqui do Meio Ambiente, Léo Buni, com quem nós temos tido, né, uma boa relação, sempre de um apoiamento recíproco, enfim, tem sido também uma pessoa que tem nos ajudado muito aí na nossa missão. Mas, Beto, que bom que esse teu seminário ele está acontecendo já cada vez com mais sucesso. Eu tive a impressão na tua fala, assim, no início, que tu está um pouco desencantado pelas iniciativas que tu tens visto de leis que são atacadas, mudanças que querem ser produzidas, mas isso é natural, isso acontece desse jeito mesmo, principalmente num país que tem uma preocupação maior em fazer as leis do que cumpri-las. É comemorada a lei, mas não se comemora depois a sua execução, e muitas vezes as leis nem são cumpridas. Elas são tantos artigos do nosso Código Estadual do Meio Ambiente que tu lutaste tanto para que ele fosse elaborado, não se cumpre até hoje, porque é assim, é da nossa cultura, então é uma caminhada. Mas eu acho que tu tem que olhar pelo lado das coisas que estão dando certo. Por exemplo, hoje nós temos tratamento de esgoto muito mais, digamos, muito mais intenso do que tínhamos lá atrás. Há uma preocupação com isso, os prefeitos estão voltados a isso, buscam recurso, procuram a FEPAM. Nós temos muita procura com relação à estação de tratamento de esgoto. A Corsã tem esse papel fundamental. Agora o Flávio Presser saiu do DEMAI, foi para a FEPAM, né, sempre na mesma temática, mas tem sido fundamental nisso. Mas a gente percebe que, sim, há uma preocupação das prefeituras e elas querem o tratamento de esgoto. A questão do resíduo urbano, também, lixões. Eu tenho andado por esse estado todo. Temos Porto Alegre, que é exemplar, que leva, inclusive, o resíduo para fora da cidade. Temos Caxias do Sul, que tem um tratamento de resíduo sólido, que ganha prêmios, diversos prêmios já ganhou, eles mesmos tratam o seu resíduo. E temos tantas outras experiências boas. Tem os lixões, que eu não vou falar, 2 ou 3 ou 4 cidades, que, inclusive, a FEPAM entra com ações judiciais para exigir, né, que haja uma melhoria. Mas são poucos, bem localizados. Alguns anos atrás era uma regra. Então, aos pouquinhos, nós vamos, sim, avançando. Não com a velocidade que a gente gostaria, é verdade. Por exemplo, a lei da logística reversa. Outra lei, que a gente comemora tanto, né, que a lei saiu, mas não vai atrás do cumprimento. Sequer os pneus a gente consegue fazer com que eles sejam recolhidos, uma coisa que seria fácil, teoricamente. A gente não, as lâmpadas fluorescentes, que luta, né, doutor Daniel? Nós estamos naquela luta lá com o setor para ver se consegue implementar essa parte, essa responsabilidade, né, de recolher as lâmpadas. Então, as coisas, elas andam, algumas andam com mais rapidez, outras com menos rapidez, mas é indiscutível que a população já tem uma consciência muito diferente com relação à questão ambiental. Já percebe que isso é importante, já cobra do poder público, e isso, aos pouquinhos, vai se implementando. Eu acho que falta muito aquilo que o prefeito falou, falta ainda a pessoa cobrar de si mesma. Ela cobra da prefeitura, ela cobra do governo do estado, ela cobra, enfim, dos órgãos em geral. Falta cobrar de si mesmo, falta cobrar ações. Essa questão de separar o resíduo urbano na residência, isso é inacreditável que as pessoas não tenham 3, 4, 5, sei lá, latinhas para separar isso. E
a minoria, e pessoas críticas, pessoas ativas que nem tu, Beto, que às vezes lideram ONGs e não separam. Então, falta um pouco ainda essa consciência individual de que cada um fazer sua parte. Se nós formos esperar tudo do poder público, podem ter certeza que os avanços, eles são pequenos e eles são lentos. Agora, quando nos dermos as mãos, a sociedade, o poder público, todo mundo caminhando na mesma direção, aí sim a gente consegue dar ritmo e caminhar muito mais rápido. E seminários como esse são importantes por isso, porque eles abrem os olhos, eles conscientizam, eles fazem com que as pessoas se sintam motivadas a agir também em favor do meio ambiente. Porque, repetindo mais uma vez o prefeito, é a casa que nós temos para morar. Se nós não cuidarmos dessa, nós não temos para onde nos mudar. Então, vamos tratar de fazer direitinho, né, o papel de cada um, para que a gente possa ter casa para morar durante ainda um bom tempo. Muito obrigada. Agradecemos a presença e convidamos todos para o coquetel que será servido no saguão de entrada deste teatro. Após o coquetel, às 20 horas, daremos início à exibição do documentário A Lei da Água, produzido por Fernando Meirelles por ocasião da COP21 de 2015 em Paris. Na sequência, faremos um debate sobre o filme. Amanhã, a partir das 9 horas, retomamos os trabalhos com a apresentação de painéis e debates. Uma boa noite a todos.